Acho que nessa dá pra gente usar aquela trilha Um belo dia resolvi mudar. Por que algumas pessoas mudam tão rápido com a terapia e outras demoram tanto? Você já parou para observar que algumas pessoas começam a terapia e em poucos meses parecem viver uma transformação enorme, enquanto outras passam muito tempo no processo e sentem que está avançando devagar demais? Será que algumas pessoas mudam rápido demais porque têm mais força de vontade? Será que existe uma técnica que funciona melhor? Ou será que algumas pessoas simplesmente nasceram para mudar e outras não? A resposta é não. Na verdade, não existe um padrão capaz de medir o tempo de transformação de cada pessoa, porque a mudança é algo profundamente pessoal. Ela é única, assim como uma impressão digital. Assim como uma senha, pessoal e intransferível. Ninguém muda exatamente no mesmo ritmo que a outra pessoa. Cada história, ela é diferente. Cada ferida tem uma profundidade. Cada pessoa tem um tempo para compreender, elaborar e decidir viver de uma maneira diferente. Existe uma coisa, porém, que todas as mudanças verdadeiras têm em comum. Elas começam pela consciência. Não existe transformação sem consciência, porque você não consegue cuidar daquilo que nem sabe que está machucado. É como uma ferida escondida. Enquanto você não percebe que ela existe, continua vivendo normalmente, mesmo sentindo dor. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa frase nos ensina algo profundo. Só procura ajuda quem reconhece que precisa dela. Enquanto você acredita que está tudo bem, não existe motivo para mudar. Mas quando a consciência chega, a transformação pode começar. Aqui tem um detalhe importante, porque muitas pessoas ficam com feridas escondidas por muito tempo, sem saber que elas estão ali. Muita gente acredita que a terapia é um lugar onde o psicólogo vai dar respostas, mas na verdade, o primeiro grande encontro que acontece dentro da terapia é o encontro da pessoa consigo mesma. Ela começa a olhar para aquilo que evitou durante anos. Ela começa a perceber padrões, ela começa a perceber emoções repetidas, comportamentos automáticos, feridas que estavam escondidas. E muitas vezes entra em contato com a raiz da dor, não para permanecer no sofrimento, mas para compreender de onde ele nasceu. Porque ninguém consegue arrancar uma raiz sem primeiro encontrá-la. Imagine uma casa completamente organizada. Você entra nela, tá tudo limpo, tudo no lugar. Não existe nada para organizar. Agora, imagine outra casa com objetos espalhados, coisas acumuladas, armários cheios, tudo fora do lugar. Mas qual das duas precisam de mais atenção? Precisa de cuidado. A segunda. A terapia funciona de maneira muito parecida. Ela ajuda você a identificar onde existe bagunça emocional, porque só conseguimos reorganizar aquilo que reconhecemos que está desorganizado. Talvez você esteja repetindo o mesmo relacionamento, os mesmos conflitos, os mesmos medos, as mesmas reações, os mesmos resultados. E isso não significa que você seja o problema, mas talvez exista um padrão precisando ser compreendido. Só que existe um detalhe muito importante. Tomar consciência não basta. Você pode compreender exatamente por que faz determinada coisa e continuar repetindo. A consciência abre a porta, mas a decisão que faz você atravessá-la. Não adianta você só simplesmente pensar e querer. Você tem que agir, tem que atravessar. E quando você diz, agora eu sei de onde isso veio, agora eu reconheço esse padrão e agora eu escolho fazer diferente, tudo muda. A verdadeira liberdade, ela começa quando você percebe que pode responder de uma maneira diferente para coisas que aconteceu a vida inteira. Existe algo que pode impedir profundamente esse processo, tá bom? A identidade de vítima. Eu quero deixar uma coisa clara. Ser vítima de uma situação é diferente de viver preso na identidade de vítima. Muitas pessoas realmente passaram por experiências muito difíceis. Foram rejeitadas, abandonadas, humilhadas, traídas, sofreram injustiças. Nada disso deve ser minimizado. Mas existe um momento em que a dor, ela deixa de ser apenas uma experiência vivida e passa a definir quem a pessoa acredita ser. Então ela começa a pensar assim: minha vida é assim, eu nunca consigo, nada dá certo para mim, sempre sou abandonada, sempre acontece comigo. Esse discurso interno vai fortalecendo uma identidade. E quanto mais você acredita que esse é o único lugar possível para você, mais difícil se torna de enxergar novos caminhos. Quando alguém acredita que não consegue sair sozinho desse lugar, começa a procurar alguém, alguma coisa, ou até mesmo se perder para preencher o vazio. Pode ser uma compra, uma compulsão, comida, relacionamentos, trabalho, redes sociais, controle. Qualquer excesso pode se tornar uma tentativa de anestesiar uma dor.
mas nenhum excesso consegue preencher uma ausência que precisa ser compreendida, porque o vazio não desaparece quando ele é tampado. Ele apenas fica escondido por algum tempo. Talvez esteja na hora de assumir uma nova identidade, a identidade de protagonista. A protagonista, ela não controla tudo o que acontece, mas ela assume responsabilidade pelas escolhas que faz, a partir daquilo que viveu. Ela entende que o passado explica muitas coisas, mas não precisa determinar todo o futuro. A terapia ajuda exatamente nisso. Ela devolve a você a consciência que existe de escolha. Você pode continuar repetindo ou pode construir algo novo. E eu quero deixar uma pergunta para você. Dos problemas que hoje ocupam a sua mente, quantos realmente precisam ser resolvidos agora? E quantos existem, principalmente porque a sua mente permanece ensaiando várias possibilidades, antecipando cenários e alimentando preocupações? Perceba que nem todo sofrimento nasce dos acontecimentos. Muitas das vezes ele aumenta pela maneira como interpretamos esses acontecimentos e pelas histórias que contamos para nós mesmos. E é por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Quando você aprende a observar os seus pensamentos, você deixa de acreditar em tudo que seus pensamentos estão dizendo no automático e começa a escolher qual faz sentido você manter. Muitas pessoas fogem desse confronto porque olhar para dentro exige coragem. É muito mais fácil você ocupar a agenda, resolver problemas dos outros, trabalhar sem parar, fingir que está tudo bem, do que sentar e ficar em silêncio. E perguntar: quem eu me tornei? Por que eu reajo assim? O que essa dor está tentando me mostrar? Mas chega uma hora em que fugir deixa de proteger e começa a aprisionar. Talvez tenha chegado o momento de você você se reencontrar, de construir uma conexão verdadeira consigo mesmo, porque toda transformação começa aí. E foi por acreditar nessa transformação que eu criei este canal, para ajudar você a desenvolver autoconhecimento, fortalecer a sua identidade e transformar a sua maneira de pensar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Eu quero terminar com uma pergunta. Hoje, o que está impedindo você de assumir o protagonismo da sua própria história? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a sua resposta. Um grande beijo e até o próximo vídeo.